Opa! Salve, salve, beleza? O técnico Renato Portaluppi pode ser um aliado importante do presidente Romildo Bolzan Júnior em uma questão delicada do clube? Será? Uma incoerência dos críticos em relação ao técnico gremista. E jogador que está emprestado pode voltar para ser vendido. Olá, eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal Recado Rápido, chega junto, marca a presença, te inscreve no canto da tela e compartilhe conteúdo. O técnico Renato Portaluppi pode ajudar o presidente Romildo Bolzan Júnior. Isso porque o mandatário tricolor já deixou claro que existe sim uma possibilidade de negociar uma redução de salário com os atletas, algo que foi falado em entrevistas, em veículos tradicionais e também em algumas lives pela internet. E esta é uma situação que vai se fazendo presente cada vez mais na realidade do Grêmio. Não há uma perspectiva de retorno do futebol. Há uma ideia, por exemplo, de que o Campeonato Gaúcho volte no dia 19 de julho. O prefeito Nelson Marquesan Júnior concedeu uma coletiva ontem, explicando algumas medidas que foram adotadas em relação ao número de leitos em UTIs aqui em Porto Alegre, a ocupação desses leitos. E aí, claro, algumas restrições. E esta é uma situação, por exemplo, que ela ocorreu em virtude de um quadro que acelerou nos últimos 15 dias. Então não há como prever a volta do futebol num período maior do que um mês, por exemplo. E isso deixou bem claro ontem o prefeito. Então não há ainda como garantir que de fato no dia 19 voltará o Campeonato Gaúcho. Isso vai impactando mais os clubes no aspecto financeiro. E para cumprir aquilo que está estabelecido, pelo menos em relação a pagamento de salário em dia, terá que ocorrer esta redução e talvez o Renato possa participar, já que não vê o Renato problemas em reduzir o próprio salário. Claro que aí vai ter que se estabelecer algo com os líderes para que o clube aceite esta condição. Técnico Renato, que aliás segue no Rio de Janeiro, e eu acompanhei no dia de hoje algumas críticas ao treinador do Grêmio, que até agora não teve como voltar, mas eu procuro entender. É uma questão de opinião, respeito, cada um tem a sua, mas eu penso diferente e vou apresentar os meus argumentos. Quando o Renato começou a frequentar a praia, muita gente reclamou, inclusive eu, dizendo que não era apropriado, porque afinal de contas o Grêmio tinha definido algumas questões com os jogadores e isso deveria incluir o técnico Renato. A pandemia estava ganhando números maiores no quadro nacional. E ali já se tinha algumas restrições. Ir à praia não era uma restrição, não era algo definitivo, mas o ambiente com aglomeração, sim, e a praia, ela tinha aquela situação no momento. Eu fiz até críticas ao Renato em relação a isso, só que o Renato é grupo de risco, e agora não convém ele retornar porque tem que se ter esta restrição. Quando chegar em Porto Alegre, pode ser que ainda tenha que ficar mais um tempo ainda em isolamento. Então, por se tratar de um cidadão que faz parte do grupo de risco, já que ele foi submetido a 2 cirurgias para corrigir uma arritmia cardíaca, é normal, né, que ele fique em resguardo. Agora não convém entrar num avião e vir para Porto Alegre. Entendo que não é a situação mais apropriada. Mas, enfim, é uma questão de opinião. O Grêmio tem um jogador que está emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2020 e é um jogador que você pode até procurar no Google aí, tem algumas matérias sobre ele, que é o Jonathan Robert, atacante de 20 anos. Um jogador que é tido como uma promessa, né? Mas não tinha espaço no Grêmio, o Grêmio viu por bem emprestar o atleta, ele que 60% dos direitos pertencem ao Grêmio, os outros 40% ao Barra de Santa Catarina, foi emprestado, portanto, para o time mineiro com contrato até 2020. E esse jogador pode voltar ao Grêmio diante de uma situação de negociação. O clube do futebol português estaria interessado no Jonathan Robert, assim ele teria que retornar ao Grêmio para que pudesse ser negociado. Ou seja, é um efeito Caio Henrique, só que ao contrário, agora o beneficiado pode ser o Grêmio. E aí
ajudaria também o Cruzeiro, aliviaria a folha e contribuiria para uma entrada de dinheiro que o Grêmio não estava contando, mas esta é uma possibilidade que pode lá na frente se confirmar e ajudar bastante o clube neste momento. O Grêmio ainda tem alguns valores a receber, até de algumas ações que ele vem tomando como providência, né? Tem a questão do Fernando, tem a questão do Fluminense, do Marcelo Groi, do futebol mexicano, 4 milhões do Bolanhos de dólares, tem 5 do Fluminense, tem mais 3 milhões do Fernando e mais 5 milhões do Marcelo Groi. Ou seja, isso ajudaria demais o Grêmio neste momento. E aí, claro, diminuiria as ações que o Grêmio deveria tomar para ter um 2020 sem um impacto muito grande que a economia, né, e sem o futebol que isso poderia causar ao Grêmio. Gente, todas as quartas, 9 da noite, aqui no canal tem o programa Raio X, muito legal, nesta quarta-feira, imperdível. Aliás, imperdível como sempre, né? Mete like no vídeo se curtiu, dedo no sininho para ser notificado de novas postagens e sempre com teu comentário aqui embaixo, porque daqui a pouco vou trocar uma ideia com vocês aqui nesse espaço, tá certo? Fui!